Tudo bem, pessoal? Sou Max, fundador da Mata. Quem tiver com foninho de ouvido e estiver ouvindo, estou aqui tentando caçar aqui para ver quem são. Bom, obrigado pelo convite, parabéns aí para a iniciativa. Sempre ver um monte de marca nova, empreendedor, trazendo solução nova, né? Vários mercados. A gente precisa, né? O Brasil precisa, a sociedade precisa de soluções novas. E a ideia é falar um pouco sobre empreendedorismo e como está sendo empreender na Mata. Um negócio desafiador, interessante. Nessa etapa da minha vida representa muita coisa, assim, muito simbólico. Muito do que eu fiz até hoje, com quase 60 anos, assim, me preparou para esse desafio, que basicamente consiste em aliar várias coisas juntas. A Mata é uma empresa de ingredientes amazônicos. Na verdade, a gente se dedica a pesquisar a biodiversidade, a gente gosta de chamar, na verdade, da sociobiodiversidade, que significa pesquisar a riqueza dos ingredientes alimentícios amazônicos, que dá para a gente falar um pouco, uma região inacreditável, com potencial gigante, uma história linda, não só na sua biodiversidade, mas na sua sócio, né? Ou seja, nas populações que habitam a floresta, também vou falar um pouco mais delas. E, consequentemente, a gente se propõe a entregar um impacto triplo, que é um impacto de saúde, em primeiro lugar, né? Para vocês que consomem. Aliás, quem quiser experimentar, a Mata está ali atrás, naquele cantinho. E ao mesmo tempo que a gente entrega saúde, eu gosto de chamar do umbigo para dentro, a gente automaticamente entrega saúde para a floresta, onde entra a questão do sócio e do bio. Ou seja, a gente só compra ingrediente que é super nutritivo para quem consome. Ao mesmo tempo, são ingredientes produzidos pelas populações na floresta, então são em torno de 4 milhões de pessoas na Amazônia que se dedicam à produção agrícola, né? Lá, um fazendeiro é diferente, né? A produção agrícola convive com uma série de outras atividades econômicas e ligadas à ancestralidade desses povos, mas são 4 milhões de pessoas, né, que estão disponíveis para ajudar a manter a floresta de pé. São os nossos guardiões e eles produzem esses ingredientes, pelo tipo de ingredientes que são, eles são produzidos predominantemente em sistemas agroflorestais, que é uma forma de você fazer agricultura, então por isso é agro, mas baseada na forma como opera uma floresta. Então é o oposto da monocultura, né? Então se hoje a gente, quando vai no supermercado e vai olhar a tabela nutricional dos ingredientes que a gente consome, a gente vai ver que ali tem predominantemente químico, né? Ingrediente sintético ou ingrediente agrícola vindo de monocultura, principalmente grão. Soja, trigo, milho e açúcar, né? Para você produzir essa monocultura, você tem que derrubar a floresta, no caso, e você tem que, além de matar tudo do solo para cima, você tem que matar tudo do solo para baixo, né? Você tem que enfiar fungicida, bactericida. Então, o ponto é, a gente está se alimentando de coisas que não fazem bem para a nossa saúde, né? Vamos deixar claro, em 200 mil anos de evolução da nossa biologia, o nosso microbioma, como eu gosto de chamar, aqui a vida que a gente tem e guarda aqui no nosso intestino, que ajuda a gente em N funções metabólicas e deixa a gente realmente saudável, não se desenvolveu e otimizou consumindo esses 4 grãos que dominam a agricultura do mundo, né? Na verdade, a gente evoluiu como espécie como caçador-coletor. E a gente não encontrava um campo de soja, não encontrava um campo de milho, né? A gente pegava aqui e ali muita raiz, muita fruta, né? E também a gente caçava, né? Então, que me perdoem aqui os amigos veganos, mas a nossa ancestralidade, no mínimo, tinha esse equilíbrio entre plantas e animais. Mas com certeza não tinha monocultura. Então, quando a gente olha para a floresta amazônica, o que a gente vê, e hoje tem estudos assim, hoje antropológicos e muito bem fundamentados, que tinha milhões de pessoas na floresta. Alguém aqui tinha noção que a floresta amazônica tinha milhões de pessoas? Pois é, tinha milhões de pessoas. Há mais de 10 mil anos.
E sabe o que eles comiam? Isso que a gente põe na mata. Ingredientes que eram super nutritivos, que naturalmente estavam na floresta e eles já faziam sistemas agroflorestais, né? Eles já cultivavam a floresta. A floresta é um jardim, é uma agricultura. É muito louco pensar nisso. Primeira vez que eu soube, realmente eu caí para trás. A floresta não é virgem. Milhões de pessoas há mais de 10 mil anos selecionando e cultivando. A Amazônia tem 127 espécies predominantes, é como a ciência chama, que são basicamente esses super ingredientes, além de, claro, espécies de madeira e todo tipo de espécie da flora do bioma amazônico que eram úteis para as populações que habitavam a floresta. Então, o primeiro ponto aqui é: a gente come muito errado. A gente sabe disso, e aqui acho que todo mundo sabe, né? Mas ainda tem muita confusão assim, da tribo da nutrição que a gente se identifica. Uma coisa é certa: precisa ser ingrediente de altíssima qualidade, que é o que a gente chama de um superfood, um superalimento, que tem uma densidade nutricional comparado ao seu peso ou à sua quantidade calórica muito grande. E os ingredientes amazônicos, eles têm uma densidade nutricional maravilhosa, né? Então, não é à toa, é o ecossistema mais biodiverso do planeta, que foi ajudado por milhões de pessoas ao longo de 10 mil anos a escolher e otimizar esse tipo de ingrediente. O cupuaçu, vocês conhecem o que é o cupuaçu? O cupuaçu, ele foi domesticado, ele não existia na natureza. Foram os povos da floresta que foram selecionando até chegar no cupuaçu, que é um primo do cacau. Para quem não sabe, o cacau é originalmente da Amazônia, né? Então, dessas 127 espécies que a gente pesquisou desde o início, eu vou contar um pouco também como surgiu essa loucura, dessa aventura amazônica na minha vida, que dá para ver de amazônico aqui, só tem aqui, isso aqui, que eu gosto de carregar comigo. Eu nem brasileiro sou, nasci na Argentina, mas já eu conto como é que fui parar aqui. Mas essa combinação da biodiversidade com o aspecto social, ancestral dos povos da floresta, gente, é muito rico, é muito rico. Tinha que ter mais aqui, entendeu? Porque a gente, claro, conhece, se inspira em muita inovação, no campo da nutrição também, mundo afora, mas a gente tem que olhar para o que a gente tem aqui, tá? Isso não é nacionalismo barato, isso é fato, isso é ciência. A primeira coisa que a gente fez na mata foi contratar uma equipe de cientistas. Falei assim, vai lá e pesquisa, me traz o que tem na biodiversidade amazônica que realmente pode ser transformado num ingrediente e numa formulação, num produto alimentício de altíssima qualidade. E de cara veio, estava tudo lá, já está tudo lá na ciência ancestral há mais de 10 mil anos e hoje na ciência moderna também, né? Bom, deixa eu contar um pouco então como é que eu fui parar nesse negócio, porque do tema sugerido hoje, né, de o que é um negócio regenerativo, que é algo que, sei lá, eu estou aprendendo, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso, sou horrível com panela, assim, não sei cozinhar. Gosto de comida, mas sempre fui mais do funcional. Atleta amador, sempre fui meio natureba. E, na verdade, eu trabalho com tecnologia, startups e negócios de tecnologia há 25 anos. Eu nunca imaginei que fosse trabalhar com isso. Só que, num momento da minha vida, 20 anos atrás, eu, por dinâmica de trabalho, voei muito de avião, muito mais do que qualquer ser humano deveria. Avião é uma criptonita, não recomendo. É super legal a gente viajar, mas avião é péssimo. E como eu também tinha que fazer muito fuso horário, no primeiro ano eu achei legal, no segundo eu comecei a ter dificuldades para acordar de manhã, cada vez mais, eu não sabia o que era. E uma hora eu não aguentei, falei, chega, né? Larguei o que eu achava que era a vida que eu mais queria, morava em Londres, voava pelo mundo, enfim, larguei tudo. Falei, não, preciso me curar porque eu estou com alguma coisa que eu não sei o que é. Não, lá em Londres eu não fui bem diagnosticado. Aí quando eu cheguei aqui, isso foi em 2005, eu fui numa super médica, só não vou falar o nome porque, enfim, mas incrível, médica incrível, como é que fala? Cuida de hormônios, endócrino, isso. Porque eu estava desregulado, sabia que eu estava desregulado. E aí foi inacreditável quando eu cheguei lá com exames, né, hormonais
por aqui, ela olhou e começou a me descrever, assim, sei lá, já fazia terapia há 10 anos, ela me descreveu por inteiro. Falou, você isso, você aquilo, tal. A médica é incrível, só que o que ela diagnosticou é que eu tinha desregulado minha glândula adrenal, em função de muito fuso horário, muito avião. A glândula adrenal desregulou minha curva do cortisol, que é o que dá o motor de arranque para a gente acordar de manhã e te desacelera para você dormir. Bom, então, por consequência, qual era o remedinho? É eu tomar cortisona por causa da vida. E eu, como bom natural, eu falei, não vou fazer isso, que isso não bate bem. E eu levei bastante tempo, mas eu me curei, eu me regulei. Depois de um tempo, assim, sabático durou 6 meses, que eu voltei a empreender, que eu gosto de fazer, com startup, tecnologia e tal. E eu ainda não tinha chegado à nutrição, então eu estava tipo, me recuperando. Mas uns 4, 5 anos depois, me deu a louca, eu falei, vou começar a pesquisar esse negócio de nutrição. Teve um tempo que eu fui atleta amador, e meu nutricionista me enchia de carboidrato, era só carboidrato, não interessa o nutriente, o que interessa é a caloria, tem que ser carboidrato. E eu tinha a intuição de que isso não era o mais inteligente, pelo menos para mim naquele momento. Eu comecei a pesquisar 12, 13 anos atrás, eu me lembro que assim, depois de 2 anos encontrei o Flávio Passos da Pura Vida, que foi um grande mestre, mas não tinha nada. E essa pesquisa me levou naturalmente a entender um pouco de nutrição, conhecer um pouco desses ingredientes incríveis, porque o que eu me peguei foi, se eu substituir tudo que eu como, se eu substituir os ingredientes, que são mais ou menos, por ingredientes incríveis, naturalmente eu tenho certeza que eu vou estar ingerindo tudo que o meu corpo precisa para eu ter uma nutrição incrível e, consequentemente, uma saúde incrível. Essa foi a minha intuição na época. Então eu comecei a comprar superfoods do mundo inteiro. Né? Na maca do Peru, sei lá, espirulina do Hawaii. E aí depois de um tempo, como empreendedor, comecei a olhar e ver que esse segmento tinha potencial de negócio. E também, ao mesmo tempo, eu já estava me perguntando, falei, puxa, qual o papel dos negócios hoje no mundo do jeito que está? Mesmo há 10 anos atrás, quando essa busca começou, já estava pintando o que ia acontecer, o que está acontecendo por aí. Né? Um mundo um pouquinho desregulado. E vamos combinar que não vai ser o governo e não vão ser as ONGs que vão consertar esse nosso mundo. Né? Pelo menos na métrica financeira, 80% do PIB está na mão dos negócios. Então, se os negócios não ajudarem a consertar a nossa vida, não tem potência que consiga. Então, juntando tudo isso, um dia, há 6 anos atrás, antes da pandemia, veio um insight. Falei, pô, mas eu mando trazer superfoods do mundo inteiro. Será que aqui na Floresta Amazônica? Bom, e aí também eu sempre curti a Amazônia. Eu lembro que eu fui no primeiro TEDx Amazônia em 2010 e aquilo mexeu comigo, inacreditável, assim, pessoas do mundo inteiro, incríveis, no meio da floresta e tal. E também fui muito para Alter do Chão, tipo, todo ano, durante 6 anos. Sempre tive acho que quem não foi para a Amazônia, vá, pelo amor de Deus, tá? Vá porque precisa e merece, né? Você conhece. E aí, esse insight foi muito revelador, assim, porque, na verdade, foi meio óbvio, né? Por que ninguém pensou nisso? Por que ninguém pensou nisso, Edu? Fala aí. Hein? Pois é. Meio óbvio, gente. Pô, é o bioma mais biodiverso do planeta. Né? Na verdade, assim, já tem muita exploração, no bom e no mau sentido, há mais de 100 anos. Já teve expedições científicas do mundo inteiro que vieram para a Amazônica. Não é uma coisa, sei lá, completamente desconhecida. Eu não pensei no absolutamente inusitado. Foi só ligar Lé com Cré. E a minha contribuição, na verdade, eu acho que nesse ecossistema, está sendo principalmente como empreendedor vindo de uma área que não é essa, assim, o que tem de legal nessa dinâmica das startups que ajuda a botar de pé o negócio com uma mata. Porque vamos combinar, em primeiro lugar, que empreender no Brasil não é fácil, né? Empreender em qualquer lugar do mundo não é fácil. Empreender no Brasil, um pouco mais difícil. Empreender na Amazônia não é fácil, galera. Não vou, enfim, romantizar. É um ecossistema muito incipiente ainda. E para enfrentar esse desafio, eu acho que o que me ajudou muito foram anos de gestão de grande empresa,
sabe? Puta, como otimizar um negócio grande, complexo, startup, agilidade, inovação. E hoje na Mata, eu acho que o que a gente se propõe a fazer é trazer muita inovação de produto. A gente tem hoje tive ontem em Piracicaba, a gente tem o Mata Lab, que são 9 cientistas, são 3 PhDs, uma moçada assim super boa, tecnicamente, com muito propósito no que estão fazendo, então muito embasamento científico. A gente está realmente se propondo a ser pioneiro no que é pesquisa e desenvolvimento de alimentos baseados na biodiversidade amazônica. E junto com isso vem essa questão do sócio, né? Quer dizer, ok, mas ingrediente significa o quê? Que eu vou pegar no telefone e vou comprar de uma, sei lá, uma agroindústria na Amazônia que, né, tem enormes plantios e, por consequência, ajudar a gerar uma enorme concentração de renda lá? Não, na verdade, a nossa tese que eu falei saúde para quem consome, impacto social, justiça social para quem produz e, por consequência, combate a emergência climática pela forma como produz. Tudo isso é um ciclo de inovação que tem que acontecer por inteiro, né? Então, o que eu acho que eu, meus sócios, minha equipe, a gente está conseguindo contribuir é como trazer formas efetivas de pegar essa complexidade gigante e fazer isso virar um negócio, né? Que fique de pé, porque não é fácil. E o que está ajudando muito é que a gente atua como uma D2C, né, que em inglês significa Direct to Consumer. Então, hoje, dos um pouco menos de 2 milhões de reais mês de venda, a gente está com 3 anos de operação. 90% é direto pelo site, né? Então, são vocês aqui que compram no Mata, mahta.bio. Aliás, vou contar um pouquinho também porque que tem o H no meio da Mata. Isso é o que a gente sabe fazer. E isso viabiliza muito em vários sentidos. Então, assim, recado para os empreendedores: ser uma marca D2C, saber vender pela internet, depender menos do varejo é saudável, tá? Varejo é bom, né? A gente agora está se estruturando para trabalhar com varejo, porque é uma forma muito importante das pessoas também terem acesso ao seu produto, mas é muito importante você ter um contato direto com o consumidor, entendeu? Eu virei garoto propaganda há 3 meses atrás. Esse cara aqui não cansou de me pedir. Eu falei, você tem razão, tá bom. Porque é muito importante, sabe? A gente olhar no olho, a gente ter esse contato com as pessoas terem contato com a gente, né? E para a gente isso não é apenas estar no Instagram, sabe? Fazendo conteúdo, é campanha mesmo. Eu tenho a missão de... A gente senta um dia lá, 2 vezes por mês, gravo 10 campanhas e a gente lá pilotando, o que está funcionando, o que não está funcionando, otimiza. Então, esse contato direto com o consumidor e a gente desenvolver essa sensibilidade de que as pessoas gostam, o que está funcionando, o que não está funcionando, é muito importante. E, consequentemente, a compra, você tem todos os dados da pessoa. Eu sei o que você comprou, quando você comprou, se você comprou, não, em que período, entendeu? E com um pouquinho mais de esforço eu consigo saber o porquê, o que você gosta, o que você não gosta. E quando você vende pela internet, você tem toda a parte da recorrência, que é a venda 2, venda 3, venda 4, assinatura, de forma automática, sem precisar gastar nada. E a assinatura, by the way, é a forma mais saudável de você tocar um negócio como o nosso aqui, né? Você tem uma compra recorrente, hoje desses um pouco menos de 2 milhões, 400 e poucos é assinatura. Isso foi muito importante para a Mata, entendeu? Eu convenci as pessoas a realmente desenvolverem um hábito, né? Saúde é hábito, né? Não adianta você achar, não, vou fazer uma coisa incrível para a minha saúde, vou comprar um produto uma vez. Não vai acontecer muita coisa, né? E essa é a missão, mas a gente ter essa capacidade de educar o consumidor, né? De saber falar com ele, saber fazer ele comprar, recomprar, foi muito importante. E eu acho que cada vez mais os negócios têm que desenvolver essa capacidade até para poder sobreviver. Não é fácil. E a gente está entrando no varejo sim agora e também vamos agregar o varejo como um omnichannel e tal. Legal. Mas voltando para essa questão da floresta, vocês não têm noção o quanto é desafiante e gostoso a gente se comprometer a comprar de pequenos e médios produtores na floresta amazônica.
né? Então é evidente que eu não compro de um produtor, né? A Amazônia foi se organizando e hoje a gente se relaciona principalmente com cooperativas e associações de 400, 500, 600 famílias. Isso viabiliza muita coisa, mas não significa que isso fica fácil. Porque a comunidade Reca, por exemplo, que é um case de excelência na Natura, de excelência na Amazônia, que a Natura desenvolveu um case com eles em 2000, né? O óleo da castanha do Pará e a castanha do Cupuaçu, que a Natura usa, comprou deles. Só eles ficam numa cidade que chama Nova Califórnia, olha que incrível. Só que é em Roraima, entendeu? Do lado do Acre. Então, toda a logística na Amazônia é complexa, fica longe e é difícil. Às vezes alguns ingredientes é complexo assim, ao extremo, entendeu? Do ponto de vista de shelf life, né? A gente logo foi desenvolvendo algumas tecnologias e tudo que a gente compra de fruta e tal é tudo liofilizado, né? Vocês sabem que o açaí, depois de 2, 3 dias, se ele não for liofilizado ou muito bem congelado e conservado muito bem congelado até o consumo, você perde o que ele tem de mais legal, que são os antioxidantes, os flavonoides e tal. Então tudo isso afeta. Mas o que mais me motiva, e eu estou começando realmente a ficar confiante, é que dá para fazer, entendeu? A gente é pequeno, mas a gente conseguindo botar as negócios de pé e crescer, como a gente está crescendo, mais de 100% ao ano e tal, eu acho que com certeza um caminho muito bonito vai ser aberto, né? Porque tudo é uma questão de escala. Então, se a mata hoje é um negócio de 20 milhões de reais ano, que não é nada para a indústria alimentícia, se ela chegar no nível da Pura Vida, sei lá, 600 milhões, 500 milhões, 400 milhões, com certeza a galera grande vai começar a prestar atenção, né? E com isso a gente vai conseguir gerar impacto muito relevante no ecossistema amazônico que precisa e merece, né? Falar um pouco de Amazônia, já que é COP, né? Então, COP, assim, eu não sou um cara muito dessas falações gigantes, né? Você fala de COP. A COP nasceu com uma iniciativa da ONU, né? E, portanto, o foco é política pública. E política pública é isso, é política, né? E política tem muita falação, tem muito interesse cruzado. Eu acho um pouco difícil, eu sou mais do empreender. Não desmerecendo, precisamos, claro, nos organizar como sociedade, a política é importante. Mas a ONU tem, a COP tem um pouco esse aspecto, sabe, de muita, enfim, me deixa um pouco ansioso. E também tem esse aspecto do ativismo e do ONG, que é hiper relevante, mas de novo, gente, é 0,5% do PIB mundial. A gente está falando de um PIB de um pouco menos de 100 trilhões de dólares e filantropia é 0,5 trilhão. Então, assim, a gente não vai consertar o mundo com filantropia, a gente precisa consertar com o negócio. E o governo representa, alguns países mais, outros menos, 20%. Então, já falei isso antes, ou coloca os negócios direito para ajudar a gente a consertar esse nosso mundinho, ou não tem jeito. Então, a minha expectativa na COP, te confesso que não é muito grande, porque é muito governo, bastante ativista, algumas poucas empresas grandes e startup fazendo inovação, que é bom. Eu que venho do ecossistema startup, onde, cara, o que mais se faz é dar palco para empreendedor que está ralando, fazendo inovação, testando modelo novo. A COP eu tenho pouca expectativa, mas a gente vai estar lá, levando essa mensagem, dando cara para bater e vendo o que dá para fazer. Mesmo assim, eu tenho uma grande esperança com a Amazônia e com a contribuição que esses novos sistemas alimentares podem trazer para o mundo e, consequentemente, para a Amazônia, porque eu acho que o momento tem muita gente querendo ajudar, ainda não se sabe como, mas isso vai começar a rolar. Essa intuição eu tenho, entendeu? E junta a fome com a vontade de comer, literalmente, né? Porque assim, aliás, deixa eu contar uma história. Eu lancei a Mata aqui no Brasil em 2022. Em 2020, eu estava lançando a Mata nos Estados Unidos, quando veio a pandemia e cortou totalmente a iniciativa que a gente tinha na época.
que era levar a mata para o mundo. Né? Não, lançar no Brasil não faz sentido, porque o mercado é muito pequeno. 6 anos atrás, o mercado não era o que é hoje. Né? Tinha Pura Vida, tinha. A Cafeinarme eu nem sabia que é do tamanho que é hoje. Mas sei lá, Essential, tá, mas não era o mercado que é hoje, entendeu? Eu olhava e falava assim, puxa, isso aqui ainda não tem muito mercado no Brasil. E o segundo ingrediente é, a gente tem um tremendo de um complexo de vira-lata. A gente não, vocês, né? Porque eu sou argentino. Mentira. Eu sou mais brasileiro que argentino. E a gente brinca que argentino tem uma autoestima elevada, né? Mas essa história do complexo de vira-lata é porque assim, putz, a gente como brasileiro não valoriza as nossas coisas como deveria, entendeu? E o americano e o europeu, sim. E a gente, em cima dessa premissa, éramos eu, um indiano, que morava nos Estados Unidos, estudado em Harvard, tal, do Vale do Silício, e um cara da Amazônia. A gente ia lançar lá e a gente pretestou tudo assim, cara, tudo incrível, a gente estava captando, aí veio a pandemia, bagunçou o time e não rolou. Mas tudo isso para dizer, eu realmente acho, e o meu sonho maior é levar a mata para fora. Porque eu acho que o mundo quer consumir o ingrediente amazônico, quer consumir a sociobiodiversidade amazônica, está aberto para inovações desse tipo. Né? E eu acho que a gente aqui precisa se organizar melhor, oferecer soluções escaláveis. Esse é um enorme desafio, claro que a mata tem. Né? Faturar 20 milhões de reais é uma coisa, faturar 200, 300, 500 é outra. Não sei como eu vou fazer para ter uma infraestrutura de suprimento na Amazônia para chegar nisso. Não sei nem se eu vou conseguir, claro, mas quero dizer, da parte que eu não controlo, que a mata não faz agricultura. Né? A gente tem parceria com todas essas associações e comunidades, mas eu realmente acho que institutos, até o próprio governo, tem muita gente boa de fora do Brasil e algumas no Brasil entendendo que isso é importante. Né? Que a Amazônia pode deixar de ser um pepino e pode passar a ser uma solução. Né? Ajudando a Amazônia, ajudando o mundo a fornecer ingredientes de uma qualidade incrível, que gerem uma nutrição maravilhosa e que gerem esse impacto triplo, como eu falei. Né? Saúde para quem consome, justiça social para quem produz e, consequentemente, pela forma como eles produzem, impacto ambiental. Né? Bom, gente, isso é a mata. Deu 28 minutos e acho que eu prefiro ter mais uns 5 ou 10 aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Só para quebrar o gelo, eu vou fazer a primeira pergunta, então. Quando eu vejo empresas com produto da biodiversidade, acho, né, obviamente louvável, super legal, e todo mundo fala de Amazônia. Né? Ela não é a única mata que está, vamos dizer, em risco no país, etc. E eu acho que aqui a nossa... Aqui não, né? Sou lá de baixo de Santa Catarina. Nossa Mata Atlântica tem também ingredientes bem interessantes, mas a cadeia ainda está longe, né, comparado com a cadeia amazônica. Como é que você enxerga isso no Brasil? Tem outros ecossistemas que têm ingredientes interessantes? Você já pesquisou? Ou a mata é só a Amazônia? Alô, estou um pouco perdido aqui, fica vindo a minha voz. Você tem toda a razão. O Brasil é muito rico, né? E essa mata aqui que a gente quase acabou, a Mata Atlântica, é inacreditável. Eu gosto muito da Bahia, tipo meu segundo lugar lá. Dizem que a região onde eu estou montando meu lugarzinho lá, que é a Serra Grande, sabe, Itacaré ali, diz que é tão ou mais biodiverso do que os lugares mais biodiversos da Amazônia. Cerrado é maravilhoso e por aí vai. Então, assim, absolutamente, tomara que a mata inspire outros empreendedores a atuar em modelos similares em outros biomas. Né? Na mata, a gente é focado, porque eu acho que foco é ponto número 1 para você tentar empreender. Entendeu? Você querer resolver mais do que um problema ao mesmo tempo, eu acho que você está lascado de largada. Porque resolver um problema é difícil pra caramba. Essa é a minha experiência como empreendedor.
você precisa de todo o teu foco, toda a tua energia, muita clareza, entendeu? Você pode até muda a tese, entendeu? Não vou mais tentar resolver esse problema que eu falei aqui, né? Eu vou mudar outro problema, entendeu? Mas o problema da Amazônia, a causa, o propósito e a forma da gente operar, como eu te contei, já é 10 vezes mais complexa do que eu consigo resolver com tranquilidade, entendeu? Então nem me atrevo e nem quero, nem deixo ninguém na minha equipe querer falar, não, putz, vamos ajudar o bioma. Vamos. Não, calma. Vamos primeiro cumprir a nossa missão e quem sabe sim, no futuro estou super aberto, entendeu? Trabalhar outros biomas e tal, sabe? Mas é meio assim, é tipo, tem tudo a ver com o que você falou, tá? E já eu tenho um super amigo que há muito tempo está trabalhando na cadeia do Baru, no Cerrado, que eu acho incrível, é uma tese muito parecida, entendeu? Mas é isso. Qual é o intuito do H no meio do mata? Boa, eu falei que ia falar e esqueci. Bom, mata é mata, né? E o H representa a humanidade e a nossa missão é reconectar a humanidade com a floresta, né? Porque dela a gente veio e para ela a gente vai. Tem algo muito legal que eu aprendi com um dos mestres da agrofloresta no Brasil, que chama Namastê, que é assim, tudo que anda vem da floresta, tudo que nada veio do oceano. E é isso, ponto. A vida vem de lá, né? A vida vem dos biomas e a gente tem muito para aprender com a floresta, né? Isso que eu falei de 10 milhões de pessoas habitando, não sei se o número é 10, mas são milhões de pessoas que habitavam a floresta há mais de 10 mil anos. Isso é muito mágico, né? Cara, a gente tem muito para aprender com a floresta, né? E, de forma pragmática, reconectar a humanidade com a floresta através de uma nutrição regenerativa, né? Através desse modelo de como a gente atua e dessas premissas, né? Mas isso é um Kinder Ovo, a gente não fala muito, né? Do H no meio da mata, a gente fala um pouco, mas fica meio para você descobrir e se perguntar o que é. Max, para quem não conhece a Mata, quais que são os produtos que vocês fazem ou que a gente faz, que eu acho que é legal compartilhar com o pessoal as linhas de produtos e, no fim das contas, como concretizar tudo isso? Boa. Bom, então primeiro quem quiser conhecer um pouco melhor, a Mata está ali. E a gente hoje tem 3 linhas de produtos. A gente tem que a gente chama do formato e-shake, mas a gente chama de superfoods, que é tipo comida no prato, né? E como nasceu isso? Putas, a Elo está aí, a Elo Guarita é a minha sócia investidora do Just Bite, que tem uma das melhores consultorias de inovação em nutrição, tal. Eu lembro que eu cheguei lá, chamando ela para trabalhar, tal. E eu montei o primeiro produto no Excel. Ela falou, Max, você é louco, você não entende nada, né? Você nunca trabalhou com comida, né? Dá pra ver. Você quer montar um produto no Excel? Que idiotice é essa? Mas que eu pensei, putz, eu quero essa entrega nutricional, essa tabela nutricional, esses macronutrientes com ingredientes da floresta e tal. Isso foi apenas o pontapé. Claro que teve muita ajuda dela e de muita gente, mas a ideia por trás do shake de superfoods era tipo, cara, eu quero uma dose da melhor nutrição do planeta. Entendeu? Um pozinho, então naquela época eu já consumia um monte de pó. Eu falava, eu quero uma dose de pó, porque neste pó você vai ter a comida desidratada, mas é comida. Então você tem 6 frutas incríveis da Amazônia que a gente não conhece, não costuma comer. Então é bacaba, bacuri, graviola, blá blá blá. Você tem uma proteína inacreditável, deixa eu contar essa história que eu contei por alto, mas assim, quando a gente come proteína, você come whey protein, né, que vem animal, eu não sou contra o consumo de animais, desde que muito qualificado principalmente pensando no animal, né, mas evidentemente que isso tem consequência para quem consome,
Mas quando você vai consumir uma proteína vegetal isolada, vegana, né? Ou seja, um whey protein vegano, você obrigatoriamente consome monocultura. E monocultura é glifosato, todo mundo sabe o que é, e é floresta, né, derrubada. E grãos que, vamos combinar, de novo, a gente como Homo sapiens não desenvolveu o nosso sistema digestivo em 200 mil anos comendo milho, soja, entendeu? Não é isso. Então, o que a gente conseguiu fazer nesse produto foi muito legal, que a gente descobriu um ingrediente que era refúgio nas comunidades, porque as comunidades espremem a castanha do Pará e a castanha do cupuaçu para vender a manteiga, o óleo, que a Natura começou e hoje muita indústria do cosmético usa essa manteiga, esse óleo dessas sementes e sobra a torta da castanha do Brasil e a castanha do cupuaçu. E essa torta, a gente descobriu, tem uma concentração proteica gigante, porque uma castanha tem 60% de gordura. A hora que você tira 58% de gordura, a concentração proteica passa de 13% para 43%. Uma proteína isolada de soja tem 70%. Ok, mas é uma proteína isolada de soja, não dá para comparar com esse ingrediente, que além disso tem fibra, tem muita fibra, e fibra de excelente qualidade, produzida no solo mais biodiverso do planeta, e tem um tanto de gordura boa, inclusive, e muito pouco carboidrato. Então esse ingrediente, para mim, ele é a estrela desse primeiro produto, que é o shake, quem quiser experimentar, que é uma refeição. Então, assim, a gente recomenda 2 scoops, 40 gramas, é uma refeição snack, né? Vai te dar 14 gramas de proteína, 9 gramas de gordura, 7 gramas de carboidrato e 9 gramas de fibra. Uma tabela nutricional incrível e com micronutrientes também inacreditáveis. Por quê? Porque é isso, é a biodiversidade no teu prato, né, na tua garrafinha. O segundo produto é o leite. E o leite vegetal foi legal porque é uma categoria que cresce bastante, né? Vocês tomam leite vegetal? Então, e aí a gente parou, olhou e falou assim, putz, o que o leite vegetal é, né? Putz, o leite vegetal começou tendo bastante castanha, né? A tal da castanha fez um trabalho muito bonito, castanha do caju, tá? Mas hoje é totalmente dominado pelo leite de aveia. O leite de aveia é um ingrediente que é monocultura. Putz, glifosato. Segundo, quando você pega aveia, a prática, você não está comendo aveia, né? Que a aveia é um ingrediente, no seu estado integral, você vai ter fibra, você vai ter um monte de mineral. A aveia é um suco de aveia, você espreme a aveia, a fibra, os minerais, você deixa fora, você toma um suco de aveia, que na prática é amido pra caramba, e num processo de enzimação vira açúcar. Puta, mas monocultura, açúcar, e ainda por cima você enfia 95% água numa embalagem Tetra Pak, acho que não está muito inteligente esse negócio. Aí a gente fez o nosso leite, que é castanha e fibra prebiótica, inulina de chicória, uma fibra super boa, num saquinho de 240 gramas, que faz 5 litros. Então a gente pegou todo o dinheiro para você ficar transportando, né, eu brinco, ficar levando água para passear, né, que é o 95% de água que tem numa caixinha, e todo o dinheiro de 5 embalagens Tetra Pak, que acredite não é barato, concentrou no ingrediente. Então hoje a gente oferece um leite vegetal de castanha, pelo mesmo preço por litro do que um leite de aveia de caixinha. E de quebra, você está regenerando a floresta. Castanha, para quem não sabe, a castanheira é uma árvore linda, de 50 metros de altura, que para você ter castanha, você tem que deixar toda uma floresta de pé, entendeu? E muita gente vive da castanha, então você está ajudando a manter um sistema incrível, né, um sistema alimentar incrível. Fazendo isso, que assim, eu não quero te convencer para você tomar o nosso leite porque você faz bem para a floresta. Eu quero te convencer para ser inteligente a ponto de escolher um leite que vem do melhor ingrediente que existe no planeta para você fazer um leite vegetal e pagando o mesmo preço, porque você está sendo inteligente, né? E tá, de quebra também está evitando jogar 5 embalagens Tetra Pak no planeta. Te convenci? Ótimo. Eu trabalho na mata, tá fácil. Obrigada, Max. Faltou o café. E aí o terceiro produto, a gente viu a categoria, o pessoal do Café fez um trabalho lindíssimo, né? Eu tomo Bulletproof Coffee, sei lá, 13 anos,
E acho que esses caras da Cafeinaria entenderam bem como fazer um Bulletproof Coffee 2.0 e está indo muito bem. E aí, como empreendedor, eu falei, puxa, eu acho que a gente consegue fazer uma versão amazônica fazendo uma pequena mudança, que é o Guaraná não será sintético, desculpe, a cafeína não será sintética, virá do Guaraná mais rico da floresta amazônica, que é da região de Maués, que é o povo originário que domesticou o Guaraná é um cipó, e eles transformaram isso em agrofloresta maravilhosa, e que não tem nada a ver com o Guaraná que a gente toma lá do refrigerante, que é monocultura, uma outra história, né? Então a cafeína vem desse ingrediente maravilhoso, e além disso outros bioativos da floresta, como o marapuama e tal. Então ele é um café funcional, ele é um Bulletproof Coffee, versão amazônica. É isso. Obrigado.